Educar é atitude sublime e prepara a vida futura, compreendendo o presente pensamos, ensinar a proposta segura, para enfim destacar-se a atitude, luz que em Cristo se nova criatura. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 30 de março, nós continuamos então nossa caminhada refletindo sobre a campanha da fraternidade desse ano. O tema de hoje, discípulos missionários educadores, faz uma bonita passagem pela história da nossa igreja, mostrando como que homens e mulheres se dedicaram à educação, fazendo dela um instrumento de humanização, de viver a dignidade de filhos e filhas de Deus. Iniciemos então nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. A comunidade dos discípulos assumiu com coragem o mandato missionário conferido pelo Senhor ressuscitado. O Ide e Ensinai impulsionou a vida dos discípulos, que assumiram a tarefa de anunciar e iluminar o mundo com a audaz proposta do Evangelho. Os discípulos e discípulas, marcados pelas lições aprendidas com o Mestre, testemunhavam em sua ação missionária a pedagogia do amor, do diálogo, da compaixão e do cuidado com a vida. Os textos do Novo Testamento relatam o caráter formativo assumido pela Igreja nascente na pregação dos apóstolos, no testemunho pedagógico da fraternidade comunitária, na partilha dos bens, nas correções e no encorajamento das cartas paulinas. A Igreja percebeu a educação como um elemento essencial da sua missão e, desde a antiguidade até os nossos dias, é enriquecida por exemplos admiráveis de pessoas que deram um fervoroso testemunho de fé através do empenho educativo. Muitos cristãos, por meio da educação, realizaram a perfeição da caridade e colaboraram para a edificação de uma sociedade mais fraterna e justa. Nos primeiros séculos do cristianismo, os padres apostólicos elaboraram a literatura mais antiga produzida pela comunidade cristã em uma perspectiva de continuidade e, em alguns casos, simultaneidade em relação aos textos do Novo Testamento. Conjuntamente com a atividade missionária, a tarefa educativa se fez presente naqueles primeiros lugares onde o Evangelho tinha sido pregado.
Do período patrístico, pode-se destacar 3 importantes exemplos de centros de formação cristã lideradas por São Justino, Mártir, em Roma, Clemente de Alexandria e Orígenes, na antiga capital do Egito, e por Cirilo de Jerusalém, na Palestina. São Justino cria uma biblioteca pública aberta à população, na qual os livros serviam como instrumento para as instruções e para os ensinamentos cotidianos. São Clemente de Alexandria inova ao inserir os processos de crescimento cognitivo em uma dinâmica cristã, sem lapsos entre a herança cultural do homem e a conquista do saber. Ao longo dos séculos, a Igreja proporcionou vários ambientes e experiências formativas conectadas aos conventos e igrejas, com o intuito de formar os jovens capazes de promover o diálogo entre a fé e a razão. Na Idade Média, as bibliotecas e escolas mantidas junto aos mosteiros conservaram e mantiveram viva a cultura literária. E nesse ambiente se desenvolveu um sistema educativo de grandes valores culturais e religiosos, além do estabelecimento do método científico, que colocou as bases da ciência moderna. Santo Anselmo de Cantuária, São Bernardo de Claraval, São Tomás de Aquino, entre outros pensadores, constituíram naquele momento histórico um importante avanço educativo, por meio das investigações filosóficas que procuravam responder às inquietações humanas na sua busca pela verdade. O movimento humanista, com o Renascimento, delineou uma compreensão educativa centrada no ser humano em busca da beleza e da liberdade, e assim estabeleceu uma forma de enxergar o mundo. Para Santo Tomás de Aquino, o homem tem bondade tanto quanto tem de ser, e faltando-lhe plenitude de seu ser, falta-lhe bondade, o que é chamado de mal. Uma nova compreensão acerca do ser humano. Em meio às desigualdades de acesso à educação, a caridade cristã suscitou em muitos religiosos e religiosas a sensibilidade em relação à maioria das crianças, geralmente pobres e sem acesso à educação formal. A caridade educativa está na origem de inúmeros institutos de vida consagrada e congregações religiosas que surgiram com a missão específica de educar crianças pobres. O encontro fecundo das pessoas consagradas com o mundo da educação produziu uma tradição pedagógica sábia e eficaz, que à luz do Evangelho promove a pessoa humana por meio da escolarização. A sabedoria educativa de Dom Bosco com o método preventivo, a atração pelos pobres de José de Calazans, a obra educativa de João Batista de La Salle e São Marcelino Champagnat, a preocupação de Domingas Mazzarello e Lúcia Filippini pela educação das meninas e das jovens, o amor de Madre Clélia Merloni, o zelo de Carmen Sales, Madre Cabrini, Santa Virgínia Bracelli, entre muitos nomes, invocam quanto o Espírito age na vida da Igreja, despertando audaciosos corações para educar as crianças e os jovens. Não há como nesse espaço nomear todos eles, mas podemos lembrar outros, inclusive em nossas comunidades. Os resultados de suas obras são edificantes ainda para o tempo presente. Muitos desses testemunhos que nós temos apresentado a cada dia falam dessa trajetória de tantos homens e mulheres que se dedicaram à educação e fizeram disso um instrumento de evangelização. A Igreja progressivamente utilizou das fontes e dos instrumentos da cultura para aprofundar a revelação e promover um diálogo construtivo com o mundo. Os discípulos missionários educadores, no decorrer dos séculos, encarnaram a boa nova do reino, na aspiração de educar e formar as novas gerações para verdadeiramente assumirem seu protagonismo no mundo. À luz da fé em Jesus, mestre e educador, a missão educativa dos discípulos missionários tem sido promover a fraternidade,
a partir da força transformadora do Evangelho. Esse jeito de ensinar reconhece a todos como filhos de Deus e leva ao amor e ao serviço a todos, especialmente aos mais pobres. Hoje a partilha de vida vem de Miradouro, uma irmã da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, que também é educadora, nos fala de um educador que marcou profundamente a sua história. Vamos ouvir. Meu nome é Sueli e resido em Miradouro, Minas Gerais. Quando Frei Gilberto pediu que falássemos de pessoas que foram bons educadores, me dei conta de quão privilegiada eu fui por ter tido tão bons professores. Uns me ensinaram a preservar a natureza, outros me ensinaram a amar e ter orgulho da minha pátria, e outros me ensinaram a ver a vida como a vida é. Gostaria de homenagear a todos da pessoa do professor Lúcio Guzmán de Muriaé. Na Faculdade Santa Marcelina, ele era professor de português, mas nos mostrava os pontos de vista diferentes das mídias existentes, com calma e simpatia. Estávamos saindo da ditadura militar e só conhecíamos uma verdade. Abriu nossos olhos para outros possíveis, para além da gramática. A ele, minha eterna gratidão. Ele falou com sabedoria e ensinou com amor. Bom dia, Eliane. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Que bom, Sueli, acolher você aqui nesta manhã. Sueli é da nossa fraternidade, Eliane. E tem toda uma vivência, né, junto com a gente na Fraternidade Franciscana Santa Maria dos Anjos. E ela traz uma experiência assim muito bonita, Eliane, de um professor, e a gente fica muito feliz, né, você educadora também, professora, Lúcio Guzmán de Muriaé, um professor preocupado com a educação contextualizada, uma educação, né, que abre horizontes. Em plena ditadura militar, ele não fica apegado só aos livros, mas mostra para as pessoas a realidade. E a Sueli narra muito bem esse testemunho, merece, né, com certeza, essa homenagem e esse reconhecimento. Um educador que ajuda a interpretar a realidade e a gente vai tendo um horizonte de um mundo melhor, uma sociedade mais justa e mais fraterna. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, a palavra utopia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar
Chegamos ao final desta reflexão neste dia. Elevemos a Deus uma prece pedindo que nós possamos dar continuidade a esta bonita trajetória que a nossa igreja tem feito no campo de educação, desde os apóstolos, aos padres da igreja, aos santos da Idade Média, da Idade Moderna e Contemporânea. Quantos homens e mulheres se dedicaram à educação, fizeram dela de fato um instrumento de anúncio da verdade do Evangelho. Que nós também possamos ser verdadeiramente discípulos, missionários e educadores. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.